que a Universidade Gama Filho apresenta, de maneira formal, um dos seus novos professores, especificamente no curso de Direito, e isso foi um desenho, um desejo antigo. Quando iniciei o projeto de assunção da administração, por conseguinte, da reitoria da Universidade Gama Filho, uma das primeiras pessoas com quem eu falei foi o ministro José Antônio Dias Toffoli. Ele acompanhou toda essa caminhada, o projeto, a implementação, um grande incentivador, e hoje eu tenho o prazer e a honra de apresentar aos professores da casa, especialmente, um colega. Vou me permitir, ministro, de, nesse momento, parar com o tratamento do ministro e pedir, então, que o professor Zé Antônio Dias Toffoli, aliás, só um detalhe, ontem eu estava vendo o crachá que tinha sido preparado, que todos nós temos o nosso crachá funcional, né? Eu só achei um pouco de abuso, botou assim só Zé Antônio, né? A gente se trata sempre pelo primeiro nome, então pedi para trocar e botar Dias Toffoli, né? Mas o que eu queria deixar claro para todos, e especialmente os professores da casa, os estudantes de graduação e de estrito senso, é a participação do ministro, do professor Zé Antônio Dias Toffoli e do professor Henrique Ricardo Lewandowski, que estará aqui na semana que vem. Ontem, inclusive, recebi ainda à noite o e-mail dele, confirmando os detalhes, semana semana outra, para apresentar um tema que é que nós estamos formatando como uma disciplina do curso de Direito, aberta, inclusive, como eu disse, tanto para o estrito senso como para a graduação, que é a jurisprudência atual do Supremo Tribunal Federal. Essa vai ser a tônica do trabalho desse período de ambos os ministros. Durante a sexta-feira, né, as sextas-feiras que se seguirão, além da aula dessa disciplina, os ministros terão, no horário da tarde, após almoço, a possibilidade de participar de outras atividades da casa. E aí, muito especialmente, eu queria falar com os colegas do estrito senso, que acho que a ideia é exatamente dinamizar esse contato com ambos os professores, especialmente nesse horário da tarde de sexta-feira, para o incremento das nossas atividades do estrito senso. Já pedi, inclusive, ao DRH, eles vão ter uma parte da sua lotação de carga horária vinculada ao estrito senso da casa, quer dizer, complementando e aumentando o quadro do estrito senso da casa. Enfim, acho que o que me cabia nesse primeiro momento, né, como reitor e como aquele que, como disse, urdiu esse projeto, era apresentar em linhas gerais qual é a perspectiva do trabalho que se desenha agora, a partir de agora, com esses dois novos professores da casa, dizer também à comunidade acadêmica da Universidade Gama Filho de que isso é, como eu disse, é uma aula, é a primeira aula da disciplina, né, digamos assim, é a apresentação do que se pretende trabalhar nessa disciplina, e dizer também que essa nesse segundo período de 2011, talvez uma primeira atividade e uma primeira iniciativa de tantas outras que nós estamos buscando nesse segundo semestre de 2011. Só para citar algumas, e por aqui eu me encerro, professor, nós estamos desenvolvendo na casa alguns projetos novos. Eu acho que é importante que todos tenham conhecimento disso. A universidade escolheu como tema transversal de todos os cursos da universidade o tema empreendedorismo, de forma que todos os cursos e todos os alunos deverão ter contato com esse tema, e cada coordenador de curso vai tentar desenvolver
esse tema dentro dos seus respectivos cursos. E quando a gente fala de empreendedorismo, não é só a ideia de que o sujeito se torne dono de uma empresa, crie uma empresa, mas o próprio empreendedorismo corporativo, ou seja, a ideia de que aquela pessoa que está vinculada a alguma corporação colabore para que essa corporação tenha um melhor resultado, o que acaba agregando para todos na sociedade entendida como essa empresa estaria inserida nessa sociedade, melhor dizendo. Então, o tema empreendedorismo foi o tema escolhido para ser o tema transversal da universidade. Paralelo a isso, nós estamos criando uma incubadora de empresas, vai ficar sediada no Campus Piedade. Essa incubadora de empresas é decorrente de um projeto que existe, que é da consultoria Gama Júnior, que é uma consultoria feita pelos alunos, organizada pelos alunos do curso de Engenharia de Produção da Casa. E aí, em decorrência disso, nós avançamos. Desafiei esses alunos a, junto com os professores, desenvolver o projeto de uma incubadora, coisa que aqui no Rio de Janeiro somente duas instituições têm, que é o FRJ e a PUC. Então, nós estamos desenvolvendo um projeto muito interessante de incubadora, que já agora em setembro vai lançar o edital para chamamento de projetos a serem incubados. Fora isso, com o Ministério dos Esportes, desenvolvemos 2 projetos muito interessantes de desporto de alto rendimento. Enfim, nós estamos projetando para 2011.2, o segundo semestre de 2011, várias inovações na universidade, e a gente espera o engajamento de todos da comunidade acadêmica da casa. Sem mais, professor Zé Antônio Dias Toffoli, fica consigo a palavra e o início dos trabalhos. Olá, bom dia a todos. Agradeço, muito honrado, a apresentação feita do magnífico reitor Márcio André e o convite que me fez para voltar à sala de aula e estar aqui com as senhoras e com os senhores neste início de segundo semestre do ano de 2011 para, junto com o professor Lewandowski, estarmos desenvolvendo aqui um debate sobre a jurisprudência atual do Supremo Tribunal Federal. Cumprimento o professor Gustavo, o professor Lucas, professores aqui, agora colegas da Gama Filho, cumprimento os alunos e aqueles da comunidade que estão aqui acompanhando, seja aqui, seja no Campo de Piedade, que está também sendo transmitido, cumprimento aos que estão lá nos acompanhando. E indo direto à apresentação dessa disciplina, é interessante que estaremos 2 ministros do Supremo dialogando com as senhoras e os senhores a cada semana. É interessante porque o sentido de um colegiado é exatamente as várias visões dos vários olhares. É exatamente por isso que no mundo todo as cortes constitucionais são formadas por colegiados, e com isso se tem uma visão ampla aos vários olhares sobre um determinado tema, os vários enfoques necessários na resolução dos problemas que são colocados a estas cortes julgadoras. Então é evidente que isso será bastante enriquecedor para o curso, será bastante enriquecedor para a universidade, para os alunos e para todos nós que podemos, então, nessa dialética, estarmos aprendendo. É importante estar junto aos alunos porque essa atividade docente nos instiga à pesquisa, nos instiga ao diálogo e nos provoca reflexões. Inicialmente, trago às senhoras e senhores, devido ao enfoque dado e pedido pelo reitor Márcio André, que diz respeito à jurisprudência atual do Supremo, eu vim refletindo e pensando, é evidente que o enfoque é analisar, sem dúvida nenhuma, todas essas questões que hoje estão na pauta do dia a dia da comunidade jurídica em razão das recentes atuações do Supremo Tribunal Federal em uma série de casos que têm tido uma repercussão das mais variadas na vida pública e na vida privada de todos nós
brasileiros, de todos nós, da nação. E aí se aborda a questão do judiciário e da política, da Corte Constitucional, do ativismo judiciário, das sentenças aditivas, das situações em que se colocam a necessidade de efeitos prospectivos. Pois bem, vamos pegar um único exemplo bastante curioso. Na época eu estava na Advocacia Geral da União e, portanto, não estava na Corte ainda, mas acompanhei de perto o caso, que foi o caso da homologação da terra indígena Raposa Serra do Sol. Essa homologação foi contestada pelo Estado de Roraima e foi levado, então, esse conflito ao Supremo Tribunal Federal. Um conflito de um Estado da Federação com a União. E, ao julgar este caso, o Supremo Tribunal Federal não julgou favorável ao Estado de Roraima, mantendo a homologação. Só que em sua decisão, curiosamente, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu 19 condicionantes. 19 condicionantes que foram sinalizadoras para o Estado administrador, para, no caso específico, o Poder Executivo, através do órgão responsável pela homologação dessa demarcação dessas áreas. A homologação é por parte do Presidente da República, mas a demarcação por parte da autarquia FUNAI, indicativos para essa instituição, para essa autarquia, de qual é a interpretação do Supremo Tribunal Federal em relação às áreas indígenas. Ou seja, se julga improcedente um pedido para desfazer uma demarcação, mas, ao mesmo tempo, se estabelece parâmetros interpretativos de quais são esses limites. É evidente que, nesse caso concreto, todos nós que tivemos a nossa formação jurídica processual dentro daquela situação de que o juiz está adstrito ao pedido, o juiz ele vai então julgar um caso concreto de acordo com aquilo que foi pedido. Ele não pode extrapolar o pedido, ele não pode ir além daquelas questões colocadas. Como é que se explica então uma sentença, um acórdão como este? Como é que se explica decisões que indeferem em recurso extraordinário, mas que dão efeitos prospectivos à tese apresentada naquele recurso extraordinário? Para compreender essas situações que parecem um tanto quanto paradoxais ou um tanto quanto heterodoxas diante das lições de direito processual, diante daquilo que nós estamos acostumados a estudar e a deliberar nas outras instâncias do Poder Judiciário, como explicar que no Supremo Tribunal Federal estão ocorrendo decisões como estas? Isto chama a atenção, isso sem falar em outras questões que estão aí todo dia colocadas ao tribunal e que o tribunal tem enfrentado, que são questões inclusive de ordem cultural, a questão relativa à relação homoafetiva, que foi recentemente julgada, questões relativas à bioética, como foi a recente decisão também a respeito das células-tronco e das pesquisas com células-troncos através da utilização de embriões congelados. Pois bem, para entender um pouco esse papel, e sendo a palestra de apresentação deste curso, eu entendi por bem falar um pouco da origem e das razões pelas quais o Supremo Tribunal Federal foi criado. As razões pelas quais o Supremo Tribunal Federal é previsto com a proclamação da República em 1890, já na Constituição Provisória, e depois com sua instalação em 1891. Para isso é necessário nós vislumbrarmos um pouco quais são as funções hoje do Supremo Tribunal Federal de uma maneira bastante objetiva.
A principal função do Supremo Tribunal Federal, artigo 102 da Constituição, é a guarda da Constituição. A guarda da Constituição. E a Constituição, todos nós sabemos, é aquela que é o regramento da nação. É aquela que regra toda a nação brasileira e submete todos os poderes. E se o Supremo é o guarda da Constituição, é aquele que dá a última palavra nesta matéria, na matéria, então, de defesa do papel da nação brasileira diante dos paradigmas colocados pela Constituição Federal, a atual Constituição de 1988. Dentro dessa função de guarda da Constituição, nós temos 3 grandes papéis que a Suprema Corte desenvolve. 3 grandes papéis. O primeiro deles compete ao Supremo velar pela legalidade, pela constitucionalidade dos atos praticados pelos demais poderes. O controle de constitucionalidade dos atos do Poder Executivo, dos atos do Poder Legislativo. Uma relação do Supremo Tribunal Federal com os demais poderes do Estado brasileiro, Legislativo e Executivo, numa função de controle. É evidente que sempre tendo por premissa que o Supremo, assim como todo o Judiciário, não age de ofício. Ele age apenas e tão somente se provocado, mas se provocado ele tem que vir a dar uma decisão. E o Supremo Tribunal Federal, então, fica com esse grande papel de guarda da Constituição, essa grande função de guarda constitucional, tendo esse papel de zelar pela validade dos atos praticados pelos demais poderes. E aí, então, diante desse papel, vez por outra, aquela discussão sobre se sobrepôs aos outros poderes, estava acima dos outros poderes, ou entrou na seara de outros poderes, como recentemente ocorreu nas discussões relativas à decisão sobre a união homoafetiva. Um segundo grande papel que o Supremo Tribunal Federal tem, e que muitas vezes nós nos esquecemos, porque o problema da federação parece que é um problema superado, e nós nos esquecemos que nós vivemos num país que não é um país centralizado. O Brasil é um país federativo. Nós temos 26 unidades federadas e um distrito federal. São 27 estados. E ainda com a peculiaridade que a Constituição de 1988 nos trouxe, relativa a os municípios integrarem essa federação. É uma coisa ainda que, do ponto de vista da teoria, ainda se reflete muito como que se faz essa integração dos municípios dentro do pacto federativo. Mas tomemos, por enquanto, apenas para a reflexão a questão relativa aos 27 estados, incluído aí o Distrito Federal, vou falar lá do censo, incluindo o Distrito Federal, para não ter que toda hora ficar distinguindo. Mas esse pacto federativo, ele é um dos papéis, a garantia do pacto federativo é um dos papéis do Supremo Tribunal Federal. Recentemente, ainda no primeiro semestre deste ano, julgamos várias ações diretas de inconstitucionalidade que determinados estados entravam contra outro a respeito da chamada guerra fiscal. Então, o Supremo Tribunal Federal, além de ter o papel de ser o guardião da Constituição no sentido de manter os poderes legislativo e executivo dentro dos limites do pacto constitucional, ele também tem o poder e dever de manter a unidade da federação através da resolução dos conflitos que existam entre os Estados-membros entre si ou destes com a União. E acabei de falar aqui de um caso que foi a homologação da reserva indígena Raposa Serra do Sol, no qual um Estado da União entrou contra a União, exatamente para que fosse desfeita aquela demarcação de área indígena em seu território. E é ao Supremo que cabe a resolução desse conflito. Então, o primeiro grande papel dentro da guarda da Constituição, a manutenção dos demais poderes sob os parâmetros da Constituição, legislativo e executivo.
Segundo grande papel é a de manter a unidade nacional. E depois explicarei um pouco o que significa isso, mas em síntese, ao dar ao Supremo Tribunal Federal o papel de resolver os conflitos entre os entes da federação e destes com a União, é ao Supremo Tribunal Federal que compete, então, a resolução final de conflitos e, portanto, a manutenção da unidade federativa. E o terceiro papel? Aí que vem, e nós temos que nos lembrar, aquilo que muitas vezes causa uma certa perplexidade. É que o terceiro papel do Supremo Tribunal Federal é o de ápice na pirâmide hierárquica do Poder Judiciário, na resolução de conflitos. Ao Supremo Tribunal Federal cabe, nos conflitos intersubjetivos, aqui já não se trata de relações de poderes, aqui já não se trata de relações de entes da federação, aqui se trata, no terceiro grande papel, de resolução de conflitos intersubjetivos, que, se houver matéria constitucional, cabe a possibilidade do recurso extraordinário, para que aquele tema constitucional contido, às vezes, numa briga de vizinhos, chegue até a mais alta corte do país. E aí, numa situação de litígio intersubjetivo, mas cuja decisão, diante do papel institucional do Supremo Tribunal Federal, leva, sem dúvida nenhuma, a uma difusão, a uma radiação dessa decisão, a todo o sistema judicial como sinalizadora. Daí, então, nós temos que ter a reflexão que todas essas situações que hoje trazem, às vezes, algo que possa parecer um pouco heterodoxo, também elas têm razões históricas no formato que a nação brasileira deu à sua Corte Constitucional. Porque ela não é só Corte Constitucional. E ela não é só a última instância do Poder Judiciário. Como em muitos países da Europa, em que há as Cortes de Cassação, que são a última instância do Judiciário, e as Cortes Constitucionais separadas, só para resolver os problemas de ordem constitucional, jurídico-político, mas sem ser o ápice, o vértice, o final do sistema de resolução de conflitos intersubjetivos. Então, ao pensarmos uma análise da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, nós temos que pensar a dificuldade que é este tribunal, que ao julgar um caso intersubjetivo, ele também tem reflexão sobre toda a modulação jurídica da nação. E ao mesmo tempo em que ele julga um caso abstrato ou concentrado, ele também tem toda a reflexão, ou todos os reflexos e as radiações possíveis no sistema jurídico brasileiro, no sistema judicial brasileiro. E daí a necessidade, então, de o Supremo Tribunal Federal vir a calibrar, a ir, então, criando uma série de novidades do ponto de vista da aplicação das suas decisões, dos seus julgados, no sentido de adequá-los da melhor maneira possível para que traga segurança jurídica e sinalize à sociedade que aquela posição ela é efetivamente erga omnes e, quando necessário, vinculante, com a edição de súmula vinculante. Mas aqui dando um panorama desses três grandes papéis que o Supremo tem e dizer um pouco da origem desse papel. Porque não adianta também nós analisarmos e verificar, existe um Supremo Tribunal Federal que é assim, e sem saber o porquê ele é assim. Ele tem três grandes papéis. Ele tem o papel de manter os outros poderes submetidos à Constituição, controlando os seus atos, o papel de manter a federação e o papel de vértice do sistema judicial.
Agora, se é assim, por alguma razão será. E aí nós temos que ir à história para poder compreender. E compreendendo um pouco da história, compreendendo um pouco dessas razões, é que nós podemos então entender, ou pelo menos então vislumbrar as razões pelas quais muitas vezes nos deparamos com algumas perplexidades quando falamos em sentença aditiva, quando falamos em efeitos prospectivos, em decisões intersubjetivas, para reflexo em todas as matérias que estão sendo submetidas sobre aquele tema ao Judiciário brasileiro. E para entender o papel do Supremo Tribunal Federal, é necessário nós analisarmos um pouco o que foi essa grande idealização que é a nação brasileira. Esse grande projeto de nação brasileira. Aqui temos o professor Christian Lynch, na Gama Filho, que escreve sobre isso, que desenvolve um pouco sobre o papel moderador, tem ensaios publicados muito interessantes sobre o tema. A Constituição de 1824 instala no Brasil o poder moderador. O Brasil é uma nação criada sob 3 vértices com a independência. Um vértice que é o jurídico. Ela se cria como uma nação constitucional. Uma das primeiras nações do mundo a ter uma Constituição escrita é a nação brasileira em 1824. Ela se cria sob um vértice da mano militar. E ela se cria sobre um vértice econômico que era a escravidão, de triste memória. Esses 3 vértices são os vértices que vão manter esse império unido. E daí a necessidade de se criar império, de se criar uma monarquia e não república. Porque os ideólogos da nação brasileira, se tivessem optado e se tivesse prevalecido a tese de república no Brasil, teria acontecido com a nação brasileira o que ocorreu com as colônias espanholas. Haveria um banho de sangue entre as várias regiões da colônia brasileira pela sua independência, pela sua autonomia, e as elites locais e as elites regionais iriam proclamar cada região, cada localidade uma república. Daí então que ideologicamente o Brasil se torna independente como uma monarquia, e na ideia de império, porque império é aquele que submete vários reinos. Está subentendido aí uma presença de elites regionais que então se submetem e aderem ao império. Aderem por razões econômicas, em razão da manutenção da escravidão que interessava a todas as elites daquela época. Aderem porque há um sistema constitucional que estabelece um poder moderador, que é o poder do imperador. E adere também porque, de maneira muito inteligente, como é que se governava o Brasil naquela época, num estado central? O imperador nomeava para presidente de província, no Rio Grande do Sul, um cearense, no Ceará, um gaúcho, no Amazonas, um paulista, e assim por diante. E para chefe do exército, também. Não se deixava o exército do Rio Grande do Sul sob o comando de um gaúcho. Se colocava lá alguém de outra elite regional. E dessa forma, então, a unidade nacional se manteve. Bom, aí vem, vamos pular bastante a história, porque aí não dá para aprofundar em detalhes. Sugiro a leitura do Christian Lynch, tem uma abordagem bastante interessante sobre as origens do poder moderador, a explicação do poder moderador na Constituição de 1824, de maneira bastante detalhada. Mas vamos já direto então à República. Aí surge a República, e a República vem com a ideia de autonomia dos Estados. Vem com a ideia de autonomia dos Estados. E, evidentemente, o fim
da figura do imperador e, portanto, o fim da figura do poder moderador. E quem que será, então, o árbitro final dos conflitos? Quem será o árbitro final dos conflitos entre as elites regionais? Que apesar do império ser um estado central, mas as elites estavam lá com as suas demandas, com as suas reivindicações, como aliás estão hoje. Todo dia nós abrimos os jornais e verificamos essas demandas. A nossa nação é uma nação complexa, não é uma nação simples. É uma nação enorme. Basta lembrar aqui, fazendo um paralelo, que quando os Estados Unidos se tornam independentes, em 1776, eram 13 colônias, todas do leste. Não havia o oeste americano. No Brasil, quando se torna independente, os portugueses já estavam em Tabatinga, mais perto do Oceano Pacífico do que do Oceano Atlântico. O Brasil já nasceu grande, ele não se fez grande depois da sua independência. É uma nação extremamente complexa, com as suas elites regionais e com a inexistência de uma elite nacional. Não existe uma elite nacional. Fazendo aqui um desvio de rota, um julgamento recente do Supremo Tribunal Federal sobre quem seria chamado como suplente, se o suplente da coligação ou do partido. Eu tive a oportunidade, num determinado momento, em que uma colega dizia que o problema do Brasil era os partidos não terem ideologia, e eu fiz uma parte. O Brasil não tem partido nacional com ideologia, porque para ter uma ideologia nacional precisa se ter uma elite nacional. E a nação brasileira, ela não tem uma elite nacional, ela tem elites regionais. Nós somos uma federação, e uma federação complexa. O empresário de São Paulo tem divergências com o empresário do Nordeste, e tem divergências com o empresário do Amazonas, e assim por diante. O agricultor do Rio Grande do Sul disputa com o agricultor do Mato Grosso do Sul, disputa com o do Mato Grosso, quem tem mais acesso a escoar a sua produção, qual o custo mais barato, quais os incentivos para a produção. Tudo isso é disputado no grande âmbito da nação brasileira, lá em Brasília, no Congresso Nacional e no Poder Executivo. E o Judiciário e o Supremo como grande árbitro disso. É disso que se trata. Então nós temos que o Brasil é uma nação extremamente complexa. E ao se declarar a República, que foi feito num golpe de Estado pelos militares. E por que pelos militares? Porque os militares tinham a noção de nação, herdada dos ideólogos da independência. José Linhares, Bonifácio Andrada, etc. Tinham a ideia da nação, por quê? Porque eles percorreram a nação brasileira na medida em que eles eram colocados alhures às suas elites. E ficavam provisoriamente, passavam 2, 3, 4 anos, se tirava para não serem palpitados por aquela elite local. Era bastante inteligente o sistema de manutenção da unidade nacional. E as senhoras e os senhores sabem que a história do Brasil mostra que houve várias tentativas de autonomismo de determinadas elites locais, que tiveram, inclusive, de serem freadas pelo Exército, redundando em perdas de vidas dos dois lados, mas, enfim, o Exército tinha essa visão de nação, e daí vem o Exército e faz, né, a proclamação da República. Mas quem ficaria como o poder moderador, o último guarda, evidentemente, dos litígios, porventura existentes, entre os poderes e entre o poder central e as elites regionais? E aí, então, se cria o Supremo Tribunal Federal. Se cria o Supremo Tribunal Federal. Agora, se cria o Supremo Tribunal Federal como Corte Constitucional? Não, porque esse debate ainda é absolutamente incipiente, ele ainda era teórico. A primeira Corte Constitucional que vem a ser criada como tal é a austríaca, já dentro da teoria de Kelsen. E Kelsen, ele faz a sua teoria quando no Brasil a prática já tinha ocorrido. O que diz Kelsen? Todo Estado que é federativo tem que ter uma corte constitucional para manter a sua federação. Quando eu destaco isso, é para demonstrar que a principal razão pela qual o Supremo Tribunal Federal é criado
é para manter a unidade nacional e a federação. E qual o instrumento que lhe foi dado? O controle de constitucionalidade. Controle de constitucionalidade muito mais para as normas federais? Não, muito mais para as normas estaduais. Porque com a autonomia dada aos Estados-membros, o que ocorre? As assembleias locais, as câmaras regionais vão começar a legislar. E se ela legislar contra o interesse do Estado Central, contra a União, quem é que vai pôr fim a essa norma? E aí então vem e pega-se o modelo norte-americano de controle de constitucionalidade no caso concreto. Era o que existia à época. Que era o que existia à época. Então, o controle de constitucionalidade diante dos atos intersubjetivos e também o papel que é dado ao Supremo Tribunal Federal de resolver os conflitos entre as unidades da federação e destas com o poder central. Só posteriormente, com o surgimento da teoria das cortes constitucionais e do controle concentrado de constitucionalidade, é que então se dá ao Supremo Tribunal Federal esse papel de controle abstrato da normatividade que é ampliado pela Constituição de 1988. Ele foi introduzido pela representação interventiva, depois como ação direta de inconstitucionalidade pela emenda de 1965, mas da maneira ampla como agora, em 1988, por vários legitimados ativos à propositura do controle concentrado. Pois bem, dessa verificação, dessa situação histórica, o que nós temos? Nós temos, então, que o Supremo Tribunal Federal, ele é criado com esse papel de manutenção da federação. Ele é criado com esse papel de limitador dos poderes, mas, quando ele é criado, a maneira de se resolver isso era dentro de processos intersubjetivos, com todas as implicações de natureza processual que a limitação desses processos intersubjetivos acabam causando. Aquela situação de estar adstrito ao pedido, aquela situação de isso não poder ter efeito a outros casos que não aquele em que foi julgado. Tudo isso, então, vamos verificando, as senhoras e os senhores, que com o passar do tempo e a ampliação, e aqui eu já vou, então, vindo mais para o tempo contemporâneo, e a ampliação das formas e dos instrumentos de controle por parte do Supremo Tribunal Federal, impõe ao Supremo Tribunal Federal, sem dúvida nenhuma, uma reanálise da sua forma de atuação. Como fazer como fazer o cumprimento de todos os seus papéis, desses 3 papéis, de maneira a que as suas decisões realmente irradiem em toda a nação, em todo o sistema judicial, de que elas sejam cumpridas e de que elas sejam levadas a cabo. Aí a necessidade, então, de começar a se adequar à sua jurisprudência e à sua forma de decisão a um novo formato, a uma nova formatação. E daí, então, surgem essas situações que ao longo desse semestre procuraremos desenvolver aqui, quando estivermos aqui em aula com as senhoras e com os senhores, desenvolver um pouco cada caso concreto, explicitando um pouco disso. Essas sentenças aditivas, estes mecanismos pelos quais o Supremo Tribunal Federal vem, então, irradiando o seu poder de uma maneira mais ampla. E as várias reformas constitucionais que foram sendo realizadas para dar ao Supremo Tribunal Federal estes instrumentos, sendo a última a emenda constitucional 45 da reforma do Judiciário, criando a repercussão geral, criando
a súmula vinculante. Pois bem, penso que este papel institucional do Supremo Tribunal Federal, ele é, sem dúvida nenhuma, aquele de um poder moderador, sim, como dizem vários historiadores, como dizem vários estudiosos. O Supremo Tribunal Federal, ele herda do Império esta capacidade de ser aquele que dá a última palavra, essa capacidade de ser aquele que diz em última instância. E é daí que vem, repito, esta situação que muitas vezes as pessoas não entendem. O Supremo Tribunal Federal, ele é poder judiciário ou ele é um poder político? O Supremo Tribunal Federal, ele é o ápice do sistema judicial ou ele é uma corte constitucional? Professor Gustavo, essa síntese histórica bastante resumida demonstra que o Supremo Tribunal Federal é as duas coisas. Ele tem essa síntese, essa função, sim, de corte constitucional, de resolução de questões de natureza política, conflitos entre entes da federação. Isso, antes de tudo, é um conflito político. Julgado sobre o palio da Constituição, ele se transforma em jurídico, mas a origem é política. Se São Paulo faz uma lei de incentivo tributário, o Estado de Minas Gerais entra com uma ação direta de inconstitucionalidade, e se Minas faz o mesmo e São Paulo entra, e ocorre isso, porque um faz, aí o outro faz, aí os dois entram um contra o outro, e alguém tem que resolver. Esse problema surge por uma disfunção não jurídica, porque eles sabem o que estão fazendo, eles sabem que estão desrespeitando o Pacto Federativo para incentivar a vinda de indústria para os seus locais. É muito mais um conflito de ordem política e não jurídica, mas que é resolvido do ponto de vista de instituição da nação brasileira por um órgão que é o ápice do sistema judicial, que julga a resolução de conflitos entre os cidadãos de acordo com aquilo que manda a Constituição. Então fica aparecendo muitas vezes algo esquizofrênico, mas não é. É que o Supremo Tribunal Federal tem efetivamente esses papéis. E esses papéis que têm uma demarcação em alguns países com a separação da Corte de Cassação da Corte Constitucional, no Brasil está sintetizado numa única instituição. É por isso que muitas vezes se diz: mas este caso o Supremo não julgou juridicamente ou tecnicamente, extrapolou as normas processuais, foi ultrapetita, ou como cabe uma sentença aditiva. É porque ali há uma mistura de um papel jurídico com uma mistura também de um papel político, de ser o guarda da Constituição, com a manutenção da ordem relativa à validade dos atos do Poder Legislativo e Executivo, a manutenção da federação, mas também com o julgamento de casos intersubjetivos. E daí, portanto, que nós temos dentro dessa função que foi colocada de guarda da Constituição, a inseparabilidade do papel do Supremo de não só julgar as questões constitucionais do ponto de vista concentrado e abstrato e as questões federativas, mas também as intersubjetivas. Por quê? Porque é desta forma que se mantém, através do julgamento do Supremo, a uniformidade da aplicação da legislação federal ou da legislação local diante dos parâmetros fixados pela Constituição Federal. E é bom lembrar que, antes da Constituição de 1988, a função de uniformizar as leis federais, as leis locais diante das leis federais, também era do Supremo, que depois foi passada para o Superior Tribunal de Justiça, uniformizar a aplicação da lei federal em todo o Brasil, que também era uma função precípua de manutenção da unidade da federação.
Hoje, o Superior Tribunal de Justiça, em matéria da legislação civil e criminal, mantém essa função federativa, por isso que se trata de um tribunal superior. Assim como faz na matéria trabalhista o Tribunal Superior do Trabalho, na matéria eleitoral o Tribunal Superior Eleitoral. São funções, sem dúvida nenhuma, de caráter político, no sentido de manutenção da unidade nacional e da uniformização da interpretação das leis editadas no país e na nação brasileira. Eu espero que essa abordagem seja útil para que nós enfrentemos essas problemáticas que nós temos que abordar ao longo do nosso semestre, quando trazemos aqui discussões a respeito das inovações da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em razão dessas novas tarefas que a nação impôs ao Supremo Tribunal Federal. E eu digo que a nação impôs ao Supremo Tribunal Federal porque o Supremo Tribunal Federal não legisla. Quem fez a Constituição de 1988 foi a Assembleia Constituinte. Quem fez a Emenda Constitucional 45 foi o Congresso Nacional, o Poder Constituinte derivado, o Congresso Nacional Revisor da Emenda Constitucional de 88, ou seja, representando a nação brasileira e, portanto, emitindo um comando de ordem para o Supremo Tribunal Federal, dando ao Supremo Tribunal Federal esses poderes e esses instrumentos. E o Supremo Tribunal Federal vem demonstrando que está, sem dúvida nenhuma, coerente com essas novas posturas, com essas novas demandas que a sociedade vem lhe impondo. É curioso, por exemplo, dando aqui um exemplo mais recente, mais concreto, a posição do Supremo Tribunal Federal em relação ao mandado de injunção. Logo que surgiu a Constituição de 1988 e que se apareceu então o instrumento do mandado de injunção, evidentemente que logo que a Constituição foi promulgada, muitos dos seus dispositivos foram deixados para serem regulamentados por lei complementar ou lei ordinária posterior. E por que ocorria essa delegação futura? O ministro Jobim muito bem explicita isso, ele que foi um dos protagonistas do processo constituinte de 87 e 88. Quando se chegava a um impasse que não sabia quem ia ganhar, se colocava o direito e se dizia a ser regulamentado por lei. Jogava para o futuro o problema. Mas, ao mesmo tempo, se colocou no artigo 5º um direito de garantia individual, que é o mandado de injunção. Para dar um exemplo concreto, logo que a Constituição de 88 é promulgada, passado 1 ou 2 anos, entram com mandado de injunção para regulamentar o direito de greve do servidor público. Em 1992, 93, não sei exatamente o ano de cabeça, o ministro Celso de Mello, relator, julga que o mandado de injunção deveria ser julgado procedente para determinar a mora do Congresso Nacional. Ponto. Mas que o mandado de injunção não tinha o poder de fazer com que se garantisse ao servidor público o exercício desse direito. Então, através do mandado de injunção, poderia fazer aquilo que a ação direta de inconstitucionalidade por omissão apresenta, que é apresentar ao Congresso uma advertência. Olha, estão devedores de preparar uma legislação em tal sentido. E as senhoras e os senhores sabem que, alguns anos atrás, o Supremo Tribunal Federal, em matéria de greve do servidor, julgando o mandado de injunção, tomou outra postura, mandou aplicar a greve de servidores públicos, enquanto não houver lei específica, a lei relativa aos trabalhadores da iniciativa privada. O que mudou? Mudou o Supremo? Não, mudou o tempo. E a compreensão dessa situação. É evidente que, recém-promulgada uma Constituição,
não caberia ao Supremo ir ditando qual é a lei aplicável. Ou seja, utilizou-se do instrumento de mandado de injunção com a cautela necessária, digamos, dando um desconto ao Congresso Nacional, porque aquela mora não era uma mora ainda tão grande, porque ele tinha tanta coisa a disciplinar, tinha tanta coisa a regulamentar, que era, portanto, até plausível, até aceitável, embora fosse mora, aquela não regulamentação. Mas passados 20 anos da Constituição, será que ainda cabe ao Supremo Tribunal Federal tolerar omissões, sendo que a própria Constituição, ou seja, a própria nação, deu ao Supremo Tribunal Federal instrumentos, dever? Quando eu digo instrumentos de dever, é porque o poder é do cidadão de entrar. Deu, portanto, ao cidadão um direito de garantia individual e ao Supremo o dever de decidir. Mas o direito não é do Supremo, o direito é do cidadão que provoca o Supremo. Então vejam as senhoras e os senhores, será que passados agora mais de 20 anos, vamos completar agora 23 anos, em outubro já, da Constituição de 1988, e ainda há uma série de direitos não regulamentados, e o Supremo vem recebendo mandatos de injunção. A tendência, não tenho dúvidas, é realmente uma jurisprudência cada vez mais no sentido de tornar efetivo esses direitos. As senhoras e os senhores devem ter visto um debate que ainda não se encerrou no Supremo a respeito do aviso prévio. Que a Constituição diz que o aviso prévio será proporcional de no mínimo 30 dias. E já se iniciou uma discussão, então, se o mínimo é 30 dias, conforme haja tempo de casa do trabalhador, esse aviso prévio, se ele é proporcional, ele deveria ser conforme o tempo maior. Ainda não há decisão, o processo foi retirado pelo próprio relator, ministro Gilmar Mendes, para uma maior discussão, mas isso teve uma repercussão muito grande na sociedade, evidentemente porque, diante de um pedido de entidades representativas de cidadãos brasileiros que entram com o mandado de injunção, o Supremo tem o dever de dizer o que é a sua posição. E, passados 22, 23 anos, é necessário, então, que a nação faça essa reflexão, e aí é interessante o meio acadêmico, magnífico reitor Márcio André, no sentido de aqui a gente poder, então, bater de uma maneira mais à vontade esses temas e trazer à reflexão de todos aquilo que também nos atormenta. Nós que temos a responsabilidade de decidir, nós temos, e é importante que tenhamos um diálogo bastante profundo com a comunidade jurídica, com a nação brasileira, porque são decisões extremamente importantes e que refletem na economia do país, refletem na nação brasileira, refletem nas relações pessoais e intersubjetivas. Então, nós temos que compreender esse papel histórico do Supremo Tribunal Federal, as suas razões históricas, que eu espero ter aqui tentado clarear um pouco às senhoras e os senhores, dentro da minha visão dessas razões, para compreender, tendo em vista essas razões históricas da instituição, da criação, da instalação do Supremo Tribunal Federal, compreender um pouco os nossos dramas cotidianos, os nossos dramas e as nossas funções e deveres que temos ao estabelecer a jurisprudência atual que o Supremo Tribunal Federal dita à nação brasileira. Portanto, com essas reflexões, que eu abro, então, esse semestre com muita honra, professor Márcio André, magnífico reitor, professor Gustavo, professor Dux e todos os professores aqui, queridos alunos, para que também ao longo desse semestre possa ouvi-los, possamos discutir, possamos debater isso do ponto de vista acadêmico, jurídico, que muito engrandecerá a nós e ajudará na nossa tarefa de estar lá ditando essa jurisprudência junto com os nossos colegas do Supremo Tribunal Federal. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui
dialogando com as senhoras e os senhores. Agradeço mais uma vez o convite da Universidade Gama Filho para aqui lecionar a partir deste semestre e com muita alegria, então, agradeço a todos pela atenção dada à minha pessoa. Muito obrigado. Cara, o professor Zé Antônio Toffoli não podia esperar melhor abordagem exatamente dessa introdução do que se espera realmente para os debates desse próximo semestre. Na verdade, é exatamente isso, ou seja, o primeiro ponto que nós precisamos é compreender por que é que o Supremo ganhou aquilo que alguns chamam de um protagonismo político. Tem, volta e meia, quando tem algum interesse, especialmente de alguma elite regional, né, algum interesse que não digamos que o Supremo não abraça, né? As divergências vêm, volta e meia surge alguém dizendo que nós temos que modificar na Constituição esse papel do Supremo, que o Supremo não poderia tomar medidas ou decisões desse quilate. Exatamente isso, ou seja, não é fácil para o Supremo Tribunal Federal ter essa característica que é fato e que historicamente se entende, ou seja, de ser também esse moderador, né, dos poderes e dos poderes constituídos. Na verdade, professor, em termos de judiciário, nós temos realmente assim, no país da jabuticaba, nós temos algumas coisas que realmente são únicas, né? Ou seja, esse papel do Supremo, eu desconheço que exista algum outro tribunal em sede de alguma república que tenha esse tipo de características. Quando o senhor dialogava sobre isso, eu me lembrava de um outro, que é a Justiça Eleitoral. Então, o cara, assim como membro do Tribunal Superior Eleitoral e a mim, como ex-membro de uma corte regional, porque a Justiça Eleitoral também tem uma característica muito diferente de qualquer outro local. A Justiça Eleitoral, ela também tem funções administrativas, ela é administradora do processo eleitoral e de cadastros, enfim, tem uma complexidade, uma complexa atuação administrativa e normativa. A cada eleição, o Tribunal Superior Eleitoral edita normas, lógico, normas de execução, mas são normas, ou seja, algumas inclusive que foram questionadas, como exatamente no caso da fidelidade partidária. Foi uma resolução do Tribunal Superior Eleitoral que tentou disciplinar o chamado troca-troca partidário, né, como se diz, restringir isso. Então nós temos realmente algumas peculiaridades, e nos debruçarmos sobre o caminhar histórico disso e como é que nós chegamos a isso, é compreender não só a instituição, como também poder refletir para, de maneira prospectiva, imaginar como é que a sociedade brasileira entende os próximos passos, os próximos caminhos do Supremo Tribunal Federal. Como eu disse, na verdade, trata-se de um momento de abertura. Ficamos no intermédio, ou seja, não demos suficientemente, tentamos não dar suficientemente um caráter solene a isso, tentamos ao máximo não dar, porque daqui para frente não teremos nenhum caráter solene, ou seja, a relação é uma relação de sala de aula, que é até muito mais prazerosa, diga-se de passagem. A experiência anterior você já teve como professor, sabe bem como é que vai ser esse trato, né? Então, tentamos não dar tanto caráter solene, mas guardando ainda algum resquício de solenidade a este momento, que eu digo que é um momento institucional de muito orgulho. O que não é próprio de uma academia, eu vou me permitir
não oferecemos momento de debate para agora, tá? Peço licença ao Gustavo para tomar essa liberdade, já que o comandante das tropas é o Gustavo. Não vou dar não vou criar esse momento, até porque não é, digamos assim, um anfiteatro, um auditório, não é exatamente talvez o local mais adequado para isso. O que nós tensionamos é que isso se dê, como eu disse, dentro de um espaço de sala de aula, como daqui para diante o será. Quero mais uma vez agradecer a todos que estão participando deste evento aqui e em Piedade, pela transmissão simultânea que nós estamos fazendo. Avisar aos professores, inclusive ao professor Toffoli, que vamos buscar todos esses trabalhos que vão ser feitos ao longo desse semestre, as reflexões que daí derivarem. O projeto da universidade é que daí saia efetivamente uma publicação, tal como conversado consigo e com o ministro Lewandowski. A ideia é que ao final do semestre todas essas reflexões a respeito desse tema, né, ou seja, a jurisprudência atual do Supremo, resulte numa publicação da casa. Eu acho que é importante não só para a produção da casa, como também faz parte do seu papel perante a sociedade como local de reflexão, e isso para nós é uma missão mesmo, ou seja, é uma obrigação nossa ao final disso trabalharmos com uma atividade científica que resultará numa publicação para que terceiros extramuros também tenham acesso a esse tipo de informação e resultado de debate. Isso também já estou comunicando aos professores da casa para que nós tenhamos a oportunidade de avançarmos nesta seara. E assim, né, agradecendo mais uma vez ao ministro, hoje professor, e aos demais colegas que estão aqui na casa, dou por encerrada esta atividade e convidando a todos para que se engajem e participem das demais que ocorrerão, não só nesta semana, enfim, nesses próximos dias, mas também durante todo o decorrer do semestre. Obrigado a todos.